Oi, gente, tudo bem? Continuando agora, eu vou fazer de novo uma questão na análise do OBN, agora com o pessoal mais de Lima, porque é a primeira fase, que é objetiva, que vocês estão vendo a questão aí, mas antes de começar, eu queria pedir para curtir, comentar, compartilhar, isso me ajuda a engajar mais, né, no canal agora que eu voltei. Outro recado aqui na descrição do vídeo, eu deixei e-mail para quem tiver interesse em aula particular, se tiver, estou disponível. E dado esses recados iniciais, bora para a questão, que é uma questão de determinante, só que envolve um pouco de recorrência também. Eu achei uma questão interessante porque eu acho que ela também poderia ser plausível de aparecer em algum concurso militar tipo INE. Eu acho que ele já cobrou questões nesse nível. Mas na segunda fase, mas com recorrência de determinante, então eu achei interessante. Não é uma questão que não poderia cair, sabe? Mas é uma questão que é na UDN, na terceira competição Lages Lima, na real. E é interessante, vamos fazer a questão. Ele define um determinante por uma matriz de 2022 por 2022, porque esse ano é 2022. E ele define como A e J igual a raiz de 3, se I igual a J. Lembrando, I igual a J é quando a linha é igual à coluna, ou seja, a diagonal principal é tudo raiz de 3. Então vamos desenhar nossa matriz aqui, né? Ela é a raiz de 3 em toda a diagonal principal. E ele diz que ela é 1 se o módulo de I menos J é igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a diferença entre a linha e a coluna é 1, por isso que o módulo, pode ser que a coluna seja maior e a linha seja menor, ou pode ser que a linha seja maior e a coluna seja menor. Aí o que importa é que a diferença entre as duas seja 1. Quando a gente fala módulo de I menos J igual a 1, isso pode ser que I é igual a J mais 1, se for positivo, ou pode ser que J é igual a I mais 1, se for negativo isso aqui, né? Ou seja, a coluna é uma a mais que a linha, ou a linha é uma a mais que a coluna. Os dois casos são válidos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os elementos que estão ao lado da diagonal principal vão ser 1, porque a diagonal principal é quando é igual, e os que estão à direita ou embaixo são os que têm a coluna maior do que a linha, ou a linha maior que a coluna em uma unidade. Então a nossa matriz, na real, é isso aqui. Aqui é a diagonal. O resto é zero, então todo o resto que tem tipo 2 de diferença, ó, aqui a coluna é 2 a mais que a linha. Quer dizer, desculpa, a linha é 2 a mais que a coluna. Então aqui é zero. Zero também. Até o último. Aqui também é zero, porque aqui a linha é a quarta e a coluna é a segunda, então é 2 unidades a mais, então é zero todo o resto. No fim só fica os que estão literalmente abaixo da diagonal principal, à direita e à esquerda e acima, né? Que são os que têm uma diferença de uma unidade. Vai até aqui, raiz de 3, que seria antes do raiz de 3 tem um 1 aqui, né? 1. Aqui seria 0. Até 0 aqui. Zero. E assim vai. Isso aqui por 2022 por 2022. Nota que, como ele definiu lá 2022, ele está falando determinante disso, já dá uma ideia que tem uma recorrência aí, porque é o elemento de ordem 2022, né? De fato tem uma recorrência. Mas essa matriz é uma matriz, então todo o termo de diagonal principal é um número, que é a raiz de 3, e os outros são 1. Ela lembra um pouco, para quem já trabalhou com equações diferenciais parciais, o caso mais clássico da equação diferencial parcial uma elíptica, que é de Poisson, que tu cai na matriz de stiffness, né? A matriz de rigidez, que é a que resolve o problema de elementos finitos, inclusive, quando tu faz elementos finitos, só que em vez de raiz de 3 aqui seria 2, né? Ela lembra bastante essa matriz, que naquele caso específico ela é positiva definida e tudo, daí a gente consegue resolver o problema tranquilamente, né? Mas ela lembra bastante, né? E realmente, se quem já trabalhou com aquilo e vê esse modelo de escrita, já sabe que a matriz é assim de cara, porque quando tu define aquela matriz, só que aqui é 2, tu define assim, né? 2 se igual a j e 1 se módulo de menos j é igual a 1. Então quem é da mecânica, quem já trabalhou com isso em matemática, talvez tenha visto. Enfim, devagar um pouco, mas voltando para a questão, a gente tem essa matriz. E agora o que a gente vai fazer?
Quando a gente tem matrizes de ordem muito grande, a gente quer achar o determinante, que é o caso que ele quer, um dos jeitos mais clássicos é usar a recorrência. A gente pode usar uma recorrência para tentar encontrar. Porque os métodos que a gente tem para determinante é ou QO ou Laplace. QO é quando tem um elemento, normalmente um isolado, que não é o caso, porque a gente tem raiz 3, então aqui o melhor método é Laplace mesmo, né? Como é que seria o método de Laplace? Isso já caiu no IN, inclusive, de recorrência determinante, então é interessante para quem vai fazer, né? Como que seria, então? Bem, eu tenho o seguinte, que o meu determinante, se eu for fazer Laplace, eu vou escolher a primeira linha para fazer o Laplace. Então, o determinante de A 2022, ele é igual. Eu vou pegar o primeiro termo, que é a raiz de 3, lembrando que teria que multiplicar por menos 1 no número da linha mais a coluna, só que como eu estou na primeira linha e primeira coluna, 1 mais 1 é 2, então seria menos 1 ao quadrado, e eu corto essa linha e essa coluna. Então vai sobrar, basicamente, raiz de 3, 1, tipo, eu vou cortar, né? Se eu cortasse aqui, ó, ia sobrar essa matriz quadrada que está embaixo, que é raiz de 3, 1, 1, 1. Deixa eu só apagar aqui. Subir aquela matriz. E então vai ficar raiz de 3, 1, raiz de 3, 1, 1, raiz de 3, 0, 0 aqui embaixo. Ia sobrar isso aqui. E essa matriz ela tem ordem uma menos, porque eu cortei uma linha e uma coluna. Então, ela é 2021 por 2021. Ok, eu fiz a primeira, só que como não é o resto é zero, eu tenho o segundo termo aqui também, então eu tenho que contar ele. Nesse caso, seria mais esse termo, que é o 1. Eu tenho que multiplicar por menos 1 elevado à ordem ali, né, que é I mais J. Nesse caso, eu estou na segunda coluna em primeira linha, então vai dar 1 mais 2, que dá 3, vai dar negativo. E aí eu vou cortar justamente a linha e a coluna e pegar o que sobrou. O que vai sobrar aqui? Nesse caso, 1, 1, 0, aqui tudo 0, 0, aqui tudo 0. Embaixo do 1 vai ser raiz de 3. Não, desculpa, raiz de 3 não, vai ser 1, né? Esse 1 aqui, né? Não, desculpa, vai ser raiz de 3. Raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3, 1 aqui, quer dizer, 1, raiz de 3, e aqui repete, né? Esse aqui, novamente, ela também é 2021 por 2021. Aqui eu posso aplicar a Laplace de novo, nesse caso aqui, porque eu tenho o 1 isolado na primeira coluna, eu posso aplicar o Laplace nessa coluna. E aí, com isso, se eu cortar essa linha e essa coluna, vai sobrar só a matriz de baixo, que é a mesma coisa das anteriores, só que numa ordem menos. Então, eu posso dizer que isso aqui é... Aqui, menos 1 ao quadrado é 1, então isso aqui vai ficar igual a raiz de 3 vezes 1. E isso aqui, a gente vai definir pela nossa recorrência, que a gente define. Isso aqui é o próprio determinante, porque é a mesma matriz, só que na ordem 2021. Então, isso aqui é det de A 2021. E aí, no outro caso, vai ficar menos 1 aqui, né? Vai ficar menos 1 vezes... Quando eu fizer o Laplace aqui, esse termo aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1 mais 1, né? É 1 vezes elevado a 1 mais 1. E o que sobra aqui é a matriz em ordem 2020, quando eu fizer o Laplace. Aqui. Sobra a matriz em ordem 2020 por 2020, que é o meu determinante, como eu defini, isso aqui é det de A 2020, pela recorrência. Tá ótimo. Agora, a gente tem uma relação de recorrência para achar. A gente tem que o det de A 2022, ele é igual a raiz de 3 vezes o determinante A 2021, e do que a gente viu ali, vai ficar menos 1 vezes o determinante na
ordem 2020, porque é a mesma coisa, todas as diagonais raiz de 3 e os outros elementos adjacentes 1. Então, menos o determinante na ordem A 2020. Na real, o que isso aqui implica, se eu fizesse o caso geral n por n, né, é análogo a dizer que eu tenho essa relação de recorrência. A gente vai terminar esse termo aqui como o meu AN é igual a raiz de 3 AN menos 1 menos AN menos 2. E agora? Agora eu tenho que resolver essa recorrência, que é uma recorrência clássica, porque ela é uma de coeficientes constantes e homogênea se eu passo tudo para o mesmo lado, né? Se eu passar tudo para o mesmo lado aqui, eu vou ficar aqui AN menos raiz de 3 AN menos 1 mais AN menos 2 é igual a zero. É um caso clássico, homogênea de coeficientes constantes. É o mais tranquilo para resolver. Partindo dela, a gente tem uma equação característica, né? Que seria a seguinte. A gente vai pegar lambda ao quadrado menos raiz de 3 lambda mais 1 igual a zero. Esses lambdas serão os elementos que representam o espaço formado pela recorrência, né? Serão duas raízes. Porque eu tenho uma recorrência de segunda ordem, né? Então, agora vamos resolver essa equação de segundo grau aqui. Resolvendo, a gente vai ficar que lambda é igual a raiz de 3 mais ou menos a raiz de 3 ao quadrado é 3, então vai ficar 3 menos 4 vezes 1 vezes 1, então menos 4. Sobre 2. Então vai ficar que lambda 1 é raiz de 3 mais ou menos raiz de menos 1, que é i, né? Ou menos i. Então vai ficar raiz de 3 mais ou menos i, né? Sobre 2. No caso, desculpa, mais, né? O caso 1 aqui é mais i. E o caso 2 é raiz de 3 menos i sobre 2. Bem, raiz de 3 mais i sobre 2 é um famoso, né? É cosseno raiz de 3 sobre 2 e seno meio. Então, é o cis de π sobre 6. Aqui, cosseno raiz de 3 sobre 2 e seno menos meio. Então, é o conjugado dele, né? Que é menos π sobre 6. Obviamente, eu só troquei a parte imaginária. Então, nitidamente, que é o conjugado. Menos π sobre 6. Então, a gente tem que os elementos que definem a recorrência são esses. Então, a equação geral da nossa recorrência é a seguinte. É que o AN, ele é uma constante C1, cis de π sobre 6, elevado a n. Eu escrevi na forma cis, justamente porque eu sei que na recorrência tem que levar na ordem n. E quando eu escrevo em cis, é mais fácil de fazer a potência, né? Para enxergar a potência. C2, cis de menos π sobre 6, elevado a n. Agora, a gente tem que achar as constantes C1 e C2. Como que a gente vai achar? Pegando as condições de contorno do nosso problema, que seriam as condições mais que a gente conhece, que é o determinante. No caso, como a gente definiu aqui, né, que é esse determinante assim, a gente conhece o caso em que ele for 1 por 1, que é a matriz 1 por 1, e a matriz 2 por 2. Eles são muito simples de calcular. No caso, então, a gente tem que nosso A1, então aqui vamos para o nosso A1, ele é o determinante, no caso, 1 por 1. No caso 1 por 1, eu só tenho raiz de 3, né? Então ele é próprio raiz de 3. Aqui esse daqui não é módulo, é determinante. E eu tenho 2 por 2. 2 por 2 também eu consigo calcular fácil, né? Determinante de 2 por 2 é muito fácil de calcular. Ele vai ser raiz de 3, os termos adjacentes são 1, e raiz de 3 na diagonal principal. Então isso dá 3 menos 1, o que dá 2. Ok. Então eu tenho os dois casos iniciais. Com isso eu consigo determinar as constantes C1 e C2. Por que eu preciso de dois elementos? Porque eu tenho duas constantes. Ah, mas é complexo. Como eu não conseguiria determinar? Não, porque nada me afirma que as constantes C1 e C2 são reais. Se eu soubesse que as constantes são reais, um elemento seria suficiente, porque a gente está num problema com complexos, então tu conseguiria separar a parte real da imaginária. Então, uma condição já resolveria. Mas a gente tem que lembrar que C1 e C2 não necessariamente são reais. Não está definido isso em lugar nenhum. Então, a gente precisa de duas condições. Com essas duas condições, a gente pode achar C1 e C2. Então, vamos lá. Aplicando
aplicando A1, a gente fica aqui. A1, que é igual a raiz de 3, é igual a C1. No caso em que isso aqui for 1, vai ficar cis mais C2 cis de menos π sobre 6, né? Essa é a primeira equação. E a segunda equação, aplicando a 2, a gente vai ficar aqui A2, que é igual a 2, é igual a C1 cis de π sobre 6 ao quadrado mais C2 cis de menos π sobre 6 ao quadrado. Propriedade do cis, né, que eles são exponenciais, eu posso jogar para dentro do argumento, né, o negocinho. Então, isso aqui vai ficar, isso aqui é C1 cis de 2π sobre 6, o que é π sobre 3. Porque os cis são exponenciais, né, pela propriedade de Euler. Então, isso aqui é menos 2π sobre 6, então vai ficar cis de menos π sobre 3. Ok, a forma polar é útil nesse caso por isso. Por isso que eu botei em forma polar, porque a gente quer levar em potências, né? Então aqui a gente tem duas equações, duas incógnitas, agora a gente só tem que isolar C1 e C2. Como a gente pode fazer? A substituição. Eu posso, por exemplo, aqui eu tenho cis de menos π sobre 6, aqui eu tenho cis de menos π sobre 3. Lembra que o cis, quando eu multiplico, os árabes se somam. Então, se eu multiplicar por cis de π sobre 6, vai aparecer menos π sobre 3 mais π sobre 6, o que dá menos π sobre 6. Então, se eu multiplicar por menos cis de π sobre 6, eu vou ficar com menos C2 cis de menos π sobre 6 aqui. Aí eu consigo somar na de cima e cortar o C2. Isso é o que a gente vai fazer. A gente podia isolar só no anterior, substituir também, não tem problema. Fazer isso, então, na segunda equação, em 2, eu vou multiplicar por menos cis de π sobre 6. Aí vai ficar aqui menos 2, vai ficar aqui menos 2, cis de π sobre 6, multiplicando do lado esquerdo, é igual a C1 cis de π sobre 3, que multiplica menos cis de π sobre 6. É a mesma coisa que C2 cis de menos π sobre 3, que multiplica menos cis de π sobre 6. A propriedade do cis é que quando tem multiplicação, soma os argumentos, né? Então, isso aqui vai ficar aqui menos 2 cis de π sobre 6 é igual a π sobre 3 mais π sobre 6 é π sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos, do sinal aqui, C1, o cis de π sobre 2. Novamente, olhando no plano de área com Gauss, quando eu estou em 90 graus, que é cis de π sobre 2, aqui é módulo 1 e 90 graus, eu estou aqui, é o I. Cis de π sobre 2 é I. Então, isso aqui é C1 vezes I, mais, não menos, né, porque tem o menos ali da frente. E aqui sim vai ficar o que era, que é menos π sobre 3 mais π sobre 6 dá menos π sobre 6. Então, vai ficar menos C2 cis de menos π sobre 6. Essa equação 3, se eu somar com a equação 1 aqui, o segundo termo vai cortar. Então, eu vou fazer 1 mais 3. Daí, eu somo do lado do esquerdo, vai ficar raiz de 3 menos 2 cis de π sobre 6. Isso é igual a C1, que multiplica cis de π sobre 6 da primeira equação, menos I da segunda, e o segundo termo corta. E aqui eu consigo C1, né? Agora que eu estou com isso aqui, eu já posso abrir na forma cartesiana, os complexos. Então, vai ficar raiz de 3 menos 2 vezes cis de π sobre 6. É cosseno de π sobre 6. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio, que é seno de π sobre 6, vezes I. E aqui também, né? Cis de π sobre 6 é cosseno de π sobre 6, que é a raiz de 3 sobre 2, mais I sobre 2, menos I.
Ok, o 2 aqui corta com 2 ali embaixo, vai ficar só, o raiz de 3 vai cortar, então vai ficar só menos i. Isso é C1, e aqui o i sobre 2 com menos i dá menos i sobre 2, então isso dá C1, que multiplica, vai dar a raiz de 3 sobre 2, menos i sobre 2. Que eu poderia escrever também como uma forma cartesiana polar, que é o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é menos meio. Então, a gente está no cis de menos π sobre 6, né? Por causa do plano de Arcangauss de novo, né? Eu estou aqui embaixo, o seno negativo é menos π sobre 6. Cosseno é raiz de 3 sobre 2 e seno é menos meio. Passo dividindo, então vai ficar que C1 é menos i sobre cis de menos π sobre 6. Quando eu estou dividindo um complexo, para mim cair na forma que eu quero, eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Então, multiplica por cis de π sobre 6, que é o conjugado, cis de π sobre 6. Aí vai ficar menos i cis de π sobre 6. Embaixo fica o módulo disso ao quadrado, que é 1, né? O módulo de cis é 1, então o módulo ao quadrado de 1 é 1. E aí eu posso até abrir aqui se eu quiser, ou fazer soma de arcos, como quiser. Isso aqui vai dar menos i, que multiplica raiz de 3 sobre 2, mais i sobre 2, o que dá vai dar, esse com aquele vai dar menos 1, e com i dá, no caso vai dar menos raiz de 3i sobre 2, menos i ao quadrado sobre 2. I ao quadrado é menos 1, com menos vai ficar mais, então vai ficar 1 meio menos i raiz de 3 sobre 2, que eu posso escrever na forma polar de novo. É cosseno meio e seno menos raiz de 3 sobre 2. Então é cis de menos π sobre 3. Né? Então a gente achou C1. Nota que C1 era complexo. Então por isso que tu tinha que ter duas equações. Se não era real. Se fosse real, tu poderia só com uma. Ok. E a segunda? A segunda termo é só pegar o C1 que a gente jogou e jogar em qualquer uma das equações. Pode jogar primeiro na segunda. Aqui. Como ficou o π sobre 3 ali, eu vou jogar na segunda. Que é A2 é C1 cis de π sobre 3 mais C2 cis de menos π sobre 3. Então, vamos na segunda. Em 2, a gente fica aqui 2 é igual a C1, que é os que a gente acabou de achar, né? Que é o cis de menos π sobre 3. Então, C1, que é cis de menos π sobre 3, que multiplica o cis de π sobre 3, mais C2, que multiplica o cis de menos π sobre 3. Menos π sobre 3 com π sobre 3 são conjugados, né? Então, vai dar um módulo ao quadrado que dá 1. Ou se tu somar os arcos, vai dar 0, né? Daí o cis de 0 é 1. Então, 1 mais C2 cis de menos π sobre 3. Isso implica, então, que C2 cis de menos π sobre 3 é igual a 1, né? Fica 2 menos 1. Aí, que nem a outra anterior, a gente vai começar dividindo e multiplicar pelo conjugado. Então, vai ficar que C2 é igual a 1 que multiplica cis de π sobre 3, o que dá cis de π sobre 3. Fechou? A gente achou? Então, a gente achou a relação de equivalência. Agora é só substituir. A gente tem que nosso AN, ele é igual ao C1, que é cis de menos π sobre 3, que multiplica o cis de π sobre 6 elevado a n, mais C2, que é cis de π sobre 3, que multiplica o cis de menos π sobre 6 elevado a n. Posso jogar os expoentes para dentro pela propriedade da exponencial do cis, né? Então isso fica cis de menos π sobre 3, que multiplica cis de n π sobre 6, mais cis de π sobre 3, que multiplica cis de menos n π sobre 6.
E o que é interessante aqui é que está coerente, porque apesar de ter esses cis todos que seria complexo, se a gente olhar aqui, a gente tem um complexo, se eu chamar esse complexo aqui de W, isso aqui é o conjugado dele, é W conjugado. Então a gente tem a soma de dois complexos conjugados. Isso é sempre real. E como as entradas do meu determinante eram reais, ele não tinha como ter o determinante ser complexo. Então a resposta tem que ser real, sempre. E de fato, pela recorrência, a gente encontrou que é real. Estou subindo aqui para mostrar, tá bem lá em cima. Mas, nota, as entradas são todas reais, raiz de 3 e 1 e 0. Então o determinante tem que ser real. Então, está coerente. Com isso, a gente pode seguir para achar agora o valor quando n é 2022, que é o que a gente precisa. Como é a soma de um complexo com seu conjugado, a gente pode dizer que isso é duas vezes a parte real. Então, a gente tem que a 2022, na real, é duas vezes a parte real do w quando é 2022. Então, isso é cis de menos π sobre 3 vezes cis de 2022 π sobre 6. Duas vezes a parte real disso, porque é um complexo mais seu conjugado. Isso é por quê? Porque quando o conjugado ele se aplica ao produto. Então, se eu faço conjugado disso ou conjugado desse, vezes conjugado desse. Para achar o 2022 π sobre 6, a gente tem que achar quem é o arco côngruo dele. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão inteira aí. Como a gente quer, como os cis são periódicos no período de 2π, que seria 12π sobre 6, no caso da divisão, né? Eu vou pegar 2022 e vou dividir por 12. Porque a cada 12π sobre 6, então a cada 12, eu consigo um período. Então eu vou dividir por 12 aqui. Se eu dividir por 12, vai ficar 1, 8, 82. 82 por 12 dá por 6. 6 dá 12, dá 72. Dá 10, baixa 2, 102. 102 dá por 6. 6 não, 72 dá por 8. Deve dar 96 aqui, né? 96 sobra 6. Então, o que acontece é que o resto é 6. O que importa para nós é o resto. Que é o que sobra na divisão, quando eu fizer a divisão em arcos periódicos de 2π. Sobra 6π sobre 6. Então, o que eu quero dizer com isso é que cis 2022 π sobre 6 é igual ao cis de divisão inteira, né? 168 vezes 12 π sobre 6, que é a divisão por 12, mais o resto, que é 6 π sobre 6. Por isso que isso aqui fica o próprio 2π, né? Então, isso aqui são arcos côngruos de 2π. Então, isso aqui não conta, porque a gente está dando a mesma volta. O que importa é só o que sobrou ali, que é π, que é 6π sobre 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que cis de π, que é menos 1, né? Então, a gente quer, na real, o determinante a 2022, nada mais nada menos que duas vezes a parte real de menos 1, né? Que multiplica cis de menos π sobre 3. Menos π sobre 3, a parte real é cosseno de meio, né? É cosseno de π sobre 3, desculpa, que é meio. Então, isso aqui é 2 que multiplica menos meio, por causa do menos 1, né? O que dá menos 1. Ou seja, é a letra C, eu acho, em cima, né? E aí fechou a questão. Era basicamente menos 1. E é isso. A gente notou que o padrão se repete. É uma questão que é clássica, determinante, quando é ordem muito grande, recorrência é um jeito clássico de resolver. Muitas vezes tem outros jeitos também que tu pode resolver determinantes de ordem maior. Se tu conseguir tirar os termos que não estão na diagonal principal, o determinante é só a multiplicação da diagonal principal. Então, se tu conseguisse tirar os 1 e o 0, talvez tenha como. Eu não tentei fazer, mas talvez tenha. Tu ficar só com o determinante como produto da diagonal principal. Não sei se teria nesse caso, mas talvez. Mas, enfim, a gente viu que a resposta, inclusive, é sempre real, que é coerente, e a gente tem a letra C. E é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. O vídeo ficou mais longo, que era uma questão um pouquinho mais detalhada. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu!